Eu sei que você está assistindo esse vídeo com uma sensaçãozinha assim de despedida, porque eu também estou gravando esse vídeo com essa mesma sensação. Chegamos então ao nosso último vídeo, a nossa última vídeo resenha da trilogia Homens Poderosos, dessa vez o livro da Gabi Santos, Sob o Domínio do Sheik. Pois é, gente, foi aí uma mini maratona, né, de 3 livros nos quais eu me aventurei, eu me apaixonei, eu fui de cabeça. Esse vídeo de hoje, ele está sendo gravado meio que de improviso, por isso que talvez a qualidade não esteja tão boa, porque neste momento que eu vos falo, está caindo uma tempestade aqui em Valadares. Então, se vocês escutarem um barulhinho de chuva aí no fundo, ignorem, tá? Levem mais na esportiva, como se fosse uma coisa para vocês meditarem e tudo mais. Realmente está chovendo muito, mas eu não posso ficar atrasado nos lançamentos desses vídeos, porque eu quero que saiam todas as ordens certinhas. Então vamos conversar um pouco sobre o livro da Gabi. Esse que foi o último livro então que eu li dentro dessa trilogia. Eu já falei com vocês em outros momentos aqui, só por repetir mesmo para dar uma afirmativa. Os livros fazem parte de uma trilogia, mas eles podem ser lidos na ordem que vocês escolherem. Pode ser lido aí de maneira independente, pode ser lido dois, pode ser lido, enfim, da maneira que vocês quiserem. Pode começar por qualquer uma autora, tá? Eu comecei essa maratona, na verdade, pelo livro da Ina Medeiros. O da Rose, eu fui leitor beta, então eu li o livro à medida que ele foi construído, né? E agora chegamos então com Sob o Domínio do Sheik, que é o livro da Gabi Santos. Eu estou conversando com vocês já olhando para o lado, como sempre, porque eu estou com o meu notebook aberto aqui com a Amazon, para eu não me confundir com o nome dos protagonistas, tá? Gente, então, esse livro, ele é, dos 3, talvez ele é o livro que mais vai aproximar o leitor no quesito comercialmente falando, tá? Porque a nossa história aqui, esse aqui vai se passar na Arábia Saudita, tá? Esse aqui então vai passar na Arábia Saudita. O nosso Sheik, que é o Faisal, ele é um herdeiro do petróleo, então, como eu disse, são características que nos aproximam, né? Aproximam um pouquinho mais do que a gente vê na televisão, que a gente vê nas novelas e tudo mais. Então, dos 3, esse livro provavelmente é o que as pessoas podem ser que sintam mais proximidade com o nosso cotidiano, apesar de que o livro da Rose também tem uma linguagem bem mais próxima, né, do lado de cá das Américas e tudo mais, mas eu acho que esse livro aqui da Gabi é o livro que, comercialmente falando, ele é o que mais funciona pra gente, tá? Enquanto desconhecedores dessa cultura, dessas características, tá? Então, o nosso Faisal, ele vai ser o nosso Sheik. Cada um desses livros temos um Sheik, tá? E no início desse livro, a gente começa não conhecendo o Faisal. A gente começa acompanhando uma cena que envolve um primo do Faisal. O primo dele está acabando ficando com a moça ali. Essa moça é de uma família cigana. Eles estão tendo uma relação ali mais íntima. E as consequências disso vão ser, né, os meios ali que vão nos apresentar, então, o Faisal. Qual que é o contexto dessa narrativa? O Faisal, ele é dessa família, né, dessa linhagem ali de família muito rica, muito poderosa, e ele é um dos principais, tá? Ele não é um príncipe saudita, ele não, mas o príncipe é parente dele, e da família dele, ele é o que está ali no topo. É ele que coordena, é ele que, inclusive, tem que tirar os familiares de enrascadas, que é o que ele está indo fazer. O primo dele, que eu, né, falei que é inconsequente lá do início do livro, acabou tendo relação com uma jovem que mora num outro país bem, né? Inclusive, Faisal nunca teria ido lá se não fosse para resolver esse BO, que é uma família cigana. E aí o Faisal, ele vai, porque os ciganos, pelo pouco que eu entendi aqui, eu conheço pouco da cultura cigana, tá? Os ciganos têm uma coisa do dinheiro envolvendo... Eu ia falar pudor, mas pudor não é a palavra certa, tá? Digamos que algumas coisas, ou a maioria das coisas, se resolvem com dinheiro no povo cigano. Nem todo mundo da vida, a maioria das coisas se resolve com dinheiro, sim. Mas para o povo cigano isso é levado ainda mais com afinco, porque realmente o valor da pessoa ali para eles está associado com realmente a questão financeira, tá? E não o valor só do, eu tinha boas intenções, tá? O povo cigano aqui, então, para nós é apresentado como esse pessoal que também, como eu disse, se aproxima muito do que a gente acompanha, do que a gente conhece, que é esse pessoal um pouco mais esperto, alguns deles são um pouco traquinos, se envolvem em algumas coisas que deixam a gente com um pé um pouquinho atrás. Então a gente vai se apresentar dessa família cigana e a gente vai se apresentar dessa situação na qual o Faisal está se deslocando da cidade dele para esse outro país para poder levar uma espécie de dote
para essa moça, na verdade para o pai dessa moça, né, para poder tentar resolver essa situação. Então nós vamos ter um casamento feito ali meio que às pressas, um casamento de 5 milhões de dólares, acho que são dólares, 5 milhões, são 5 milhões, envolvendo ali essa espécie, como eu disse, de dote, tá? Então, para poder suprir esse pecado que eles fizeram, vai ter envolvimento desse dinheiro, que é um dinheiro muito, muito, muito além do que a família da noiva esperava, mas o Faisal, como eu falei, ele é o cabeça da família, ele é a pessoa que vai mesmo para resolver a situação, e aí ele chega lá para resolver. Nessa família cigana, a gente vai conhecer o Ícaro, tá? O Ícaro, ele é um jovem, então ele vai ser um jovem ali dessa família, a prima dele que está indo se casar, e ele leva uma vida bem à margem ali, tá? O pai dele é muito responsável, a situação que ele está vivendo não é uma situação tão fácil assim, então ele fica meio à margem, ele está sabendo que tem pessoas poderosas ali na casa, que vai acontecer um casamento, mas ele não sabe quem são essas pessoas, ele realmente está dando o máximo dele para não perecer diante da realidade da vivência dele ali. Até que em determinado momento, o Ícaro vai acabar salvando o Faisal de uma situação ali, uma situação que poderia dar muito errado, uma situação que tendia a ser mais perigosa ou ter algum tipo de agravante, tá? O Ícaro então vai salvar o Faisal obviamente também não sabe quem é o Ícaro vai acabar tendo uma ideia de tipo, eu preciso fugir daqui porque se eu não fugir pode ser que eu acabo levando a culpa, porque ele já está acostumado a levar a culpa de muitas coisas, né? Está acostumado já tem essa experiência de vida, então ele foge, porém nenhum dos dois sabia que a família deles estão já com esse destino cruzado, as famílias, né? E aí, quando eles se reencontram, nós vamos ter o pontapé inicial para uma história de amor, e assim como os outros dois livros, envolvendo crenças, questões políticas, questões religiosas, questões sociais. Os 3 livros vão abordar essa mesma temática de maneira diferente, mas vamos ter isso tudo aqui também nesse livro, tá? E aí, a partir disso, vocês vão precisar ler o livro para não dar spoiler para vocês e estragar a experiência. Eu tentei falar um pouquinho aqui da introdução do livro sem realmente entregar muita coisa, porque eu quero que vocês tenham a experiência de vocês, de conhecerem os protagonistas, conhecerem a narrativa da Gabi e se apaixonarem por essa história. O que eu posso dizer para vocês sobre o livro em si? A Gabi não é uma autora nova para mim, ela é uma autora que vocês também, que já são inscritos aqui no canal, já me viram falar dela aqui outras vezes, já conhecem a Gabi por conta do tanto que eu divulgo essa autora, e eu gosto muito da escrita da Gabi. A Gabi, ela tem uma escrita que qualquer temática que ela vai escrever, ela consegue colocar ação dentro da narrativa, tá? Seja um livro de motoclube, seja um livro realmente envolvendo policial, seja um livro só de romance, sempre nós vamos ter essa característica de escrita que nos livros de suspense a gente chama, né, um termo americanizado de cliffhanger, que seria um gancho ali no final dos capítulos, né? Os capítulos sempre terminam com aquele gancho para te deixar curioso pelo próximo. A Gabi, ela tem essa característica de escrita. Os capítulos dela, mesmo que não terminem com tipo, nossa, meu Deus, alguma coisa super grave, mesmo que não seja uma coisa tão grandiosa assim, sempre vai ser um final que vai te deixar coçando para poder pegar o próximo capítulo e ler logo. E isso acaba se refletindo numa outra característica da escrita dela também, que é uma escrita muito rápido. É um livro que você pega, independente do tamanho do livro que você estiver pegando da Gabi, você vai ler o livro muito rápido, porque a escrita dela funciona dessa maneira. Você termina um capítulo já super ansioso para o que vai acontecer no próximo, e esse próximo termina também super ansioso para o que vai acontecer no próximo. Quando você lê um livro de 200 e poucos, 300 e poucas páginas em um piscar de olhos, tá? Então, ela tem essa característica muito presente. Claro que nessa história aqui, nessa realidade, envolvendo muito dinheiro, poder, ouro, coisas exóticas, animais exóticos, e tudo mais que você possa imaginar sobre um sheik, tá? Esse livro, como eu falei com vocês, ele tem essa característica de ser, dos 3, o livro que mais conversa com a gente no sentido de informações que a gente já conhece, ou pelo menos pré-conceitos que a gente já tem sobre, mas também vai ser esse livro que tem essa dinâmica, essa escrita
como se fosse quase um livro ali realmente de suspense, tá? Com os capítulos acabando, deixando você ansioso, 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 ansioso. Os nossos protagonistas têm uma química maravilhosa, eles conseguem se encaixar realmente, não estou falando só do rolê hot, mas do rolê realmente de dinâmica de vida, tá? Os 3 livros também vão ter características de ser um homem muito rico e um outro mais pobre, um servo, etc. Os 3 livros vão ter, e essa característica, sim, são características também que estão presentes nos outros 2 livros, mas a Gabi também consegue trazer essa dinâmica de encaixe de personagens, sabe? Um personagem está no lugar e o outro vai passar por ele, mas essa passagem de um pelo outro não vai ser algo por acaso realmente, como foi lá no início que eu falei com vocês, que o Ícaro vai acabar salvando Faisal ou livrando Faisal de uma situação. Todo o livro vai ser, nós teremos essas cenas aonde um personagem vai passar pelo outro e essa passagem não vai ser simplesmente nossa, eu olhei para ele e eu senti arrepio, tá? Não vai ser somente isso, sempre esses encontros, sempre essa dinâmica do casal ali. Vai ser uma dinâmica regrada de muita química, uma dinâmica regrada de muita tensão também, tá? Às vezes tensão sexual, às vezes uma tensão realmente, como eu falei, porque o livro vai trazer essa questão social, cultural, religiosa, etc, etc, etc. Então, sempre vão ser contatos com muita tensão e uma química muito, muito, muito latente também. Esses livros, e aí, mais uma vez, como esse é o último vídeo dos 3, não tem como eu fugir, né, para falar de um só sem que eu fale esses, no sentido de que os 3 livros têm, como eu disse, o mesmo plano de fundo, se eu posso dizer assim. Esses livros não vão ser leituras com background, tipo assim, com plano de fundo fácil. Tá? Nenhum deles vão ser aquela história de amor, super fofinho e meiga, etc. Todos os livros, os 3 livros, vão trazer essa questão de eles terem uma dificuldade muito grande de ficarem juntos, e quando eles decidem ficar juntos, eles vão ter que abrir mão de outras responsabilidades, abrir mão de outras coisas. Os 3 livros têm essa característica. A Gabi só fechou com chave de ouro, arrematando essa ambientação que para mim ficou impecável, não só desse livro, mas os outros 2 também. Para mim foi uma trilogia assim maravilhosa, uma experiência de leitura muito, muito, muito enriquecedora. O livro da Ina foi maravilhoso, o livro da Rose impecável, e a Gabi Santos fecha então a minha experiência com essa trilogia, né? Como eu falei, você pode ter começado pelo da Gabi ou pode começar agora pelo da Gabi, mas para mim, independente da ordem, você vai sair muito satisfeito desse universo criado pelas autoras, tá? Neste momento, eu só posso dizer para vocês que em breve teremos uma grande novidade envolvendo este universo compartilhado dessas 3 autoras, tá? É o máximo que eu vou dizer. Se você quer saber o que, vai ter que me seguir nas redes sociais, tá bom? Se você ficou curioso pela leitura desse livro, se você ficou e acha que vai fazer o seu tipo de leitura, é o tipo de leitura que você gosta, ou é o tipo de leitura que você, né, tem curiosidade de conhecer, o link do livro e, na verdade, dos 3, tá? O primeiro link é desse livro, os outros 2 links são dos outros 2, então vão lá, conheçam. A Gabi Santos, assim como as outras autoras, tem livros, sempre livros LGBTs, mas nos mais variados ambientes se passando. Então tem cowboy, tem motoclube, tem policial, os mais variados gêneros com essa temática LGBT você encontra na página da Amazon e também na Wiclap, a página da Gabi Santos, que ela é uma baita autora, eu gosto demais, sou muito, muito, muito fã, e com certeza esse não é o último vídeo que vocês vão me ver falando aqui da Gabi Santos, de obras da Gabi Santos, porque realmente é uma autora que eu admiro muito, 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 tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpa realmente pela sombra aqui, é porque tá chovendo muito ali fora, mas eu espero que eu tenha conseguido transparecer pra vocês aí e transcrever pra vocês a minha experiência de leitura com esse livro maravilhoso, e você não pode ficar sem ler e sem conhecer, tá bom? Beijo, beijo, tchau, obrigado, fica com Deus!